A partir de hoje, vamos iniciar a apresentação de crônicas, relembrando a vida, personagens e costumes da nossa vida, das nossas vidas do interior. São realidades do passado que constituem a memória dos lugares e que vão ficando no esquecimento. Muitas destas cenas ficaram registradas nas lembranças e que precisam serem compartilhadas com os que viveram estas épocas e fazer com que os demais que não alcançaram esses cenários sociais, se integrem ao passado. Assim vai consistir essa série de crônicas que nos fará mergulhar no passado e extrair para o presente fragmentos do passado que herdamos, que caracterizam a vida das nossas cidades do interior e constituem a memória coletiva. É o encontro do tempo presente com o passado, mediado pelas lembranças que integram nossas identidades e a nossa cultura. A impressão que sentimos é que à proporção em que o tempo vai passando, nós vamos ficando cada vez mais distante de um passado e as lembranças nos acodem para não perdermos o vínculo com a vida de outrora. Pois bem, nossa intenção não é nos enveredarmos pelo saudosismo, mas para eleger a memória como forma de promoção do nosso encontro com o passado, como forma de crônicas. Nesse passado, incluo as Semanas Santas, onde se vivia simultaneamente o clima de orações, piedade, brincadeiras, de peteca, de roda-carrapetas, como eram assim chamadas. O clima das cidades do interior era de silêncio e esvaziamento das ruas, que se dava logo após o Domingo de Ramos. Não raro caíam ainda as chuvas do inverno que se findava. O silêncio e o esvaziamento das ruas formavam um ambiente convidativo à brincadeira de jogar peteca e que reunia os adultos. Manter a peteca por muito tempo sem cair chamava-se fazer verão. Fazer verão. Ao mesmo tempo em que as crianças e adolescentes jogavam seus peões, chamadas carrapetas, nos canteiros da praça abandonada da estação, desprovidos de jardinagem. Brincava-se de furar a mita com a carrapeta. A mita! E o que era a mita? A mita era uma circunferência feita ao chão com o pé, cujo raio se estendia do calcanhar ao dedão do pé. Aquele que furasse com a sua carrapeta o ponto mais distante do centro da circunferência, deitava a sua carrapeta, deixando-a no chão, sujeita aos furos pelos demais jogadores que faziam suas carrapetas girarem com a força dos seus braços. Quando não acertava a carrapeta, exposta ao chão, os brincantes tinham a obrigação, pela regra da brincadeira, de apará-la na mão e fazê-la tocar sobre a outra que ficava exposta aos furos. O dono da carrapeta só voltava a jogar quando outro participante da brincadeira não conseguisse mais tocá-la, nem mesmo aparando com a mão. Agora era ele quem deveria expor a sua carrapeta aos furos das braçadas que faziam as carrapetas girarem. Descalços, de calção, sem camisas, juntava-se a meninada em torno da brincadeira. Era a maior algazarra quando o jogador acertava de forma profunda com o bico da sua carrapeta a outra que estava exposta no chão. A gente chamava tirar lascão, tirar lascão.
O dono da carrapeta atingida ficava envergonhado. Tinha também o boi, que era uma outra brincadeira, onde o jogador colocava a sua carrapeta, ponteira ou moeda no centro de uma circunferência riscada ao chão, coberta de areia, para que os jogadores tentassem tirá-la do meio da roda com as suas braçadas, no lançamento de suas carrapetas. O que conseguisse ficava com esses pertences. Quando o brincante deixava sua carrapeta perder o movimento giratório dentro do círculo, chamado de boi, ele era quem perdia o seu brinquedo, a sua carrapeta, para o proprietário da ponteira, da moeda ou da carrapeta que havia sido colocada no círculo. Então, é importante a gente fazer essa lembrança. Eu lembro que quando as carrapetas iam perdendo seu movimento giratório dentro do círculo, a expectativa dos presentes eram grandes, pois se estava deixando morrer a carrapeta dentro da roda, levando a perca do pertence para o proprietário do boi. A técnica de lançar a carrapeta para se acertar o alvo e ao mesmo tempo se desviar do círculo era chamado de facão, jogar facão. As carrapetas eram consideradas leves ou pesadas, de acordo com o grau de leveza do seu giro. Quando estavam rodando fortemente, dizia-se que estavam vivas. Quando o movimento giratório ia perdendo a força, dizia-se que estava morrendo. E as ponteiras? Sem elas, não se conseguia fazer a carrapeta girar. Chamava-se de ponteira a linha grossa de se enrolar a carrapeta para fazê-la girar quando lançada ao chão pelas braçadas, desenrolando-a numa grande velocidade. Nesse tempo, havia as chamadas bodegas nas cidades do interior. Eram abastecidas por esses produtos. Entre elas, em Barbalha, havia a bodega de Dona Maria do seu Cirilo, lá na rua 7 de Setembro, a primeira comerciante desta área da cidade de Barbalha. Também tinha os fabricantes de carrapetas, cuja madeira de fabricação deveriam ser árvores de fibra forte. Eram escolhidas goiabeiras, pau-ferro e outras. Não raro existiam também as carrapetas feitas de coco. Estas, pelo grau de dureza da fibra, não eram aceitas para participarem da brincadeira. Também havia as carrapetas mais estilizadas, feitas nos tornos das oficinas das movelarias, como a de seu Zé Aniceto, porém menos utilizadas nas brincadeiras. Eram também vendidas no armazém do seu Zé Holmes, que ficava na rua Neroli Filgueiras, no centro da cidade. O clima de Semana Santa convergia a tradição religiosa e as brincadeiras. A maioria das residências não tinham televisão e os rádios das casas eram ligados quase que simultaneamente, onde através deles se ouvia a história de Jesus, do nascimento à crucificação. A narração da Paixão de Cristo, rodadas nos discos de vinil, pelas poucas rádios AMs, saía das casas, quebrando o silêncio das ruas esvaziadas e entristecidas pelo sofrimento de Cristo. Um clima propício para a interatividade das pessoas com suas cadeiras nas calçadas, com as crianças e adolescentes brincando de rodar carrapetas e com os adultos brincando de peteca em suas ruas.
nesse clima, ainda se somava a possibilidade de se comer o milho cozido, assado, a canjica, da safra do inverno que se findava. Ao final da Semana Santa, ficava a expectativa de se sair para ir à Missa do Galo, à meia-noite, no sábado de Aleluia, e para a matança do Judas, no domingo da ressurreição, nos bairros da cidade, que era precedido do desfile do boneco, que deveria ser queimado ou enforcado, conforme a opção da vingança popular pela morte de Cristo. A matança do Judas não faltava forró durante a noite, e a saída dos organizadores da matança para pegar objetos das casas às escondidas, para serem levados para o local de animação onde o Judas ficava. Era o chamado sítio do Judas. No sítio, o Judas, rodeado das coisas que para eles haviam sido roubadas e que deixava os donos da casa apreensivos ao amanhecer o dia, sentindo a falta dos objetos que haviam sido subtraídos das suas residências. Mas tudo era brincadeira. O testamento do Judas era feito em forma de poesia. Cabia a uma pessoa esperta, astuta, fazer esse testamento, onde o Judas deveria atribuir às pessoas que deveriam ficar com os seus pertences. Assim eram as Semanas Santas, de chuvas, trovões, brincadeiras, carrapetas, petecas, missa de galos, matança de Judas, num clima de silêncio e esvaziamento das ruas e tranquilidade que reinava durante os dias da Semana Santa. É bom lembrar, é bom viver.